Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo, e tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Hoje um episódio mais que especial, primeiro de 2025, e não poderia deixar de ser com uma pessoa especial, um amigo querido que já sentou aqui nessa mesa 2 vezes, agora será a terceira, um cara que sempre se dispôs a tá aqui, meu... Eu não tenho o que falar desse cara como ser humano e como profissional, menos ainda. Especialista em relacionamentos, né? Traz aqui todo o seu leque de informações para ajudarem pessoas a superar relacionamento, a iniciarem um relacionamento saudável e também se desvincularem de relacionamentos que não são bons. Então, meu irmão, Tommy Talks. É isso, irmão? É isso aí, prazer estar aqui de novo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? Para você estar aqui no dia de hoje, né? Mais uma vez, como eu falei, um tema que eu queria bater um papo sobre traição, sobre infidelidade, e eu não vi a pessoa melhor para poder estar aqui falando sobre isso do que você, irmão. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer. Vambora. Bora. Pessoal, antes de começar esse bate-papo, eu quero fazer aqui um agradecimento, né, a Cadeiras Brasil Tropical, nosso principal patrocinador, a pessoa que acreditou no meu sonho, acreditou no projeto, tá com a gente há mais de um ano aí e 2025 vai estar conosco de novo. Então, se você quiser cadeiras de praia, espreguiçadeiras, ombrelones, guarda-sóis, carrinhos de praia, eles têm tudo para o seu lazer e o seu divertimento nas suas férias, nos seus feriados, nos seus finais de semana. Eles vendem para condomínios, para hostels, quiosques, hotéis fazendas e também o cliente final, você. Se você quiser uma cadeira, um guarda-sol ou um ombrelone personalizado com o logo da sua empresa ou mesmo seu nome, sua marca, o seu arroba no Instagram, só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical, que eles fazem um produto de qualidade. Estão há mais de 20 anos no mercado, com galpão próprio em Guarulhos. São o número 1 hoje de vendas no Mercado Livre. Se você já foi no litoral de São Paulo, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, você pode ter certeza que você já sentou numa cadeira da Brasil Tropical. Então, sigam eles aí nas redes sociais e entrem aí no site deles aí que tá na descrição do vídeo e encomendem já o seu produto. E também queria agradecer a El Rei também, por mais uma vez, mais um ano estar aqui conosco, cedendo as roupas para mim poder estar bem vestido, para trazer convidados elegantes assim, então pelo menos eu tá parelho ali, né? Então, queria agradecer a El Rei por estar conosco aí também. Se você quiser bonés, camisetas, calças, bermudas de qualidade, né? Só entrar em contato com eles aí, ó. Sigam eles nas redes sociais e acompanhem o trabalho com produtos maravilhosos. Irmão, vamos começar esse bate-papo então, Vambora. né? As pessoas acho que já te conhecem, né? Mas mesmo assim, se apresenta um pouco aí rapidamente para as pessoas pra gente poder entrar nesse bate-papo aí, nesse tema que, cara, eu adoro falar sobre isso. Claro, vamos lá. Bom, eu sou psicólogo de relacionamentos, eu atendo clinicamente, então atendo online e eu atendo somente casos de relacionamentos amorosos. Então, eu pego casos desde superação, de fim de relacionamentos, a pessoas que querem terminar relacionamentos ou casamentos, o que, por incrível que pareça, é a minha maior demanda atualmente. São pessoas que estão pensando em se separar, porque a maioria das pessoas tem muito medo de tomar esse passo, porque é assustador. Eu atendo pessoas que querem entrar em novos relacionamentos, querem aumentar a autoestima para conseguir entrar num novo relacionamento. Ajudo pessoas a saírem de relacionamentos abusivos também. A pessoas a melhorar o casamento, o relacionamento. Eu sempre gosto quando as pessoas me buscam para isso, porque significa que elas ainda querem lutar pela relação. Isso é bom. Né? Então esse é meu trabalho, eu vendo vários cursos também sobre esses temas nas redes sociais, porque eu não tenho espaço, não tenho tempo para atender todo mundo. Então hoje em dia minha agenda está até fechada, então eu sempre direciono para os meus cursos. Certo, isso bacana. Hoje você trabalha com desde o início até o final de um relacionamento, né? Então é muito bacana porque a gente percebe que hoje em dia o que move as pessoas é um relacionamento. Duas coisas que movem as pessoas hoje: dinheiro e relacionamento. É verdade. As pessoas estão sempre em busca de dinheiro ou em busca de serem felizes num relacionamento bom e saudável. Então é bacana você poder focar e trabalhar nisso, né? Nunca vi uma pessoa com muito dinheiro que não queira ter um relacionamento. Isso mesmo. Né? Uma coisa completa a outra, eu Isso. acredito. Não tem como desfrutar do dinheiro sem estar em boa companhia. O dinheiro sem nada não vai... Você pode ter o dinheiro que for, mas se você ser sozinho, ele não vai fazer diferença nenhuma. verdade. A gente sempre busca companhia, a gente sempre busca estar envolvido com alguém, Sim. próximo de alguém para vir desfrutar isso. E
diante desse tema, diante de todo esse, né, o que você é especialista, queria que a gente falasse um pouco sobre um tema ruim para algumas relações, mas também bons para as outras, porque a traição é um tema que a gente fala muito, a infidelidade, como as pessoas quiserem dizer, é um tema muito amplo que muitas pessoas resumem ele a só a traição, a se relacionar com outra pessoa estando dentro de um relacionamento. Mas a gente tem um leque muito grande, é muito mais complexo a traição. Existem várias formas de você estar traindo, de você ver isso, e para algumas pessoas é o fim, mas também para outras é um grande recomeço. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Queria que você começasse a falar sobre o que é a traição, como você vê a traição, né, baseado aí no que a ciência diz, ou o que você mesmo acha sobre a traição. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, que é: o meu parceiro ou a minha parceira mandou mensagem no direct para um ex. Isso é traição? Eu pergunto, depende. É traição para você? Porque o que é traição para mim pode não ser para você. E o contrário também. Então, a resposta é essa. O que você considera traição? Não existe um consenso do que é uma traição. É claro que quando a gente entra no âmbito de uma relação física... Sim. Um beijo ou então um ato sexual, aí sim eu acho que todo mundo considera como uma traição. Mas a traição, ela vai muito além disso. A gente pode falar na traição até com uma outra palavra que fica mais fácil, que é infidelidade. Certo. A infidelidade da gente, por exemplo, não ser fiel à pessoa que a gente está junto, conversando e abrindo porta para uma outra pessoa. E eu atendo pessoas e já vi pessoas que dizem, mas eu só estava conversando com ela. Não tinha nada demais. Não importa o que você acha. O que importa é o que o seu parceiro ou sua parceira acha dessa sua atitude. Além disso, você estava fazendo isso escondido? Porque você estava fazendo escondido ou tentando esconder na realidade, isso aí já indica uma tentativa de omissão de algo que muito possivelmente você sabe que não deveria ser feito, que não é certo. Exatamente. Então a traição, ela é muito ampla nesse sentido. A gente estava até conversando aqui mais cedo que um ato de traição é a gente abandonar o nosso parceiro ou parceira dentro de um relacionamento. Sim. É a gente parar de dar atenção para outra pessoa. É a gente trair um pacto que a gente fez lá atrás. Sim. De que a gente vai ser uma equipe, de que a gente vai trabalhar junto. Porque o que é um relacionamento? O relacionamento são duas pessoas trabalhando em um objetivo em comum. Que é ir para o mesmo objetivo juntos. Seja ele qual for esse objetivo, é um objetivo compartilhado. Por exemplo, de namorados. O objetivo em comum é ir morar juntos. Sim. Ou então ir casar e depois ir morar juntos. O objetivo de um casal, muitas vezes, não é sempre, é ter uma família, por exemplo. Ter filhos. Então, depois que você tem filhos, o objetivo em comum qual é? Educar os filhos. Educar os filhos sem perder a relação do casal. Então, tem sempre um objetivo em comum. Quando você deixa de dar atenção para a pessoa do seu lado, quando você deixa de validar, quando você deixa de escutar ela, você está traindo o objetivo primário de vocês. Verdade. Então, você entrou num ponto bom. Eu penso nessa linha de raciocínio que você falou. Existe sim as traições, até mesmo o que a gente falou, a traição física, ela é de um consenso. Não vou nem falar de todos, mas da maioria, até porque hoje em dia existem os tais relacionamentos abertos, que nem isso eles consideram traição, né? Mas, num ponto geral, as pessoas têm essa visão de traição, de infidelidade, né? Mas existem outros pontos que nem você citou. A quebra de algum pacto, a quebra de algum acordo, a quebra de alguma coisa que vocês tinham ali, já é também considerado uma infidelidade. Que nem nós estávamos falando antes sobre o abandono, né? Muitos relacionamentos acabam pela falta de dinheiro. Um dos dois passa por uma crise financeira ruim, negativa, e o outro não tem paciência de esperar, não acha que aquilo vai mudar e simplesmente pula fora num momento em que o outro, de repente, poderia estar mais precisando de alguém do lado para ajudar. Então, na minha cabeça, eu penso que isso também é uma forma de infidelidade. Sim, porque você não está sendo fiel à pessoa. E sabe o quê? Porque o que eu aprendi na minha vida, não só como psicólogo, mas pessoalmente, é que a vida é cíclica. Ela é uma montanha-russa. Quando a gente está por cima, uma certeza é certa, que a gente vai estar por baixo daqui a pouco. Sim. A gente nunca está por cima o tempo inteiro. E quando a gente está por baixo, o lado positivo é que a gente vai estar por cima daqui a pouco. Então, se a pessoa te abandona,
Quando você tá por baixo, ela não vai desfrutar de quando você estiver por cima. Ela te abandonou nesse processo. Ela não foi fiel ao processo. É claro que isso é uma visão simbólica aqui que a gente está falando, Sim. né? Tem várias formas da gente provocar aqui uma reflexão do que é uma traição, uma infidelidade. Eu sempre uso um exemplo, que é um exemplo até é bobo, mas eu acho que ele tem o seu valor, que é, por exemplo, quando o seu parceiro ou sua parceira curte foto de uma outra pessoa de biquíni. Pô, isso é traição? Para muita gente é uma infidelidade. Sim. Ah, mas se essa mulher de biquíni for, por exemplo, uma artista internacional inalcançável. Eu antigamente dizia Angelina Jolie, mas isso, na verdade, indica a minha idade. Então, vou dizer, eu não sei uma atriz mais nova. Eu também não sei, agora ferrou. Isso é uma infidelidade de curtir essa mulher de biquíni? Olha, provavelmente não. Por quê? Porque isso representa, na verdade, uma fantasia. A fantasia por si só não é uma infidelidade, ela é um pensamento que nunca vai ser concretizado. E se ele curtir uma foto de uma mulher de biquíni do trabalho? Qual a diferença? A diferença é que essa mulher é alcançável. E se é alcançável, não é uma fantasia, pode ser um desejo. Verdade. O desejo é a intenção antes do ato. Toda traição começa com desejo. Começa com desejo, mas não significa que todo desejo leva à traição. Isso. Porque a gente tem algo chamado autocontrole. Isso. Que a gente pode se frear. Né? Mas é muito difícil, né? Muito As difícil. pessoas têm o autocontrole. Não tô falando da traição, mas as pessoas têm o autocontrole. É muito difícil. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi pessoalmente, porque eu já traí. E eu tava falando contigo que eu já traí, com certeza já fui traído. Eu sou psicólogo clínico, então o que acontece fora de casa, o mundo das aparências é muito diferente do que acontece dentro de casa quando a porta se fecha. Então eu atendo muitos casais que têm casos. Então eu atendo muitas mulheres, tem casos, eu atendo homens. Então não é uma exclusividade de algum gênero, não é? Sim. Então, quando você abre, uma conclusão que eu cheguei pessoalmente e atendendo alguns pacientes que são traidores compulsórios, é que quando você abre a porta, já era. Já era. O seu único objetivo na fidelidade é não abrir a primeira porta. É isso mesmo. Porque depois que você abre a primeira porta, a segunda porta, ela já vai estar meio aberta. É um processo na psicologia que a gente chama de dessensibilização. O que é? Na primeira tem muito receio, muito medo envolvido. E aí você abre, sente culpa, arrependimento, remorso. Quando aparece a segunda porta meio aberta e você desensibiliza. Ou seja, você não sente mais tanta culpa, tanto remorso, tanto arrependimento. Quanto mais portas você vai abrindo, menos aquilo vai te impactando negativamente. E aí quando você vê, você está traindo o tempo inteiro. É por isso que eu digo, quer ser fiel, não abre a primeira porta. É a única que você não pode abrir. Isso faz sentido. Então, como você falou, eu quis trazer esse tema para falar sobre, porque eu vivi os dois lados da moeda. Minhas redes sociais, o pessoal me conhece. Eu sempre tive um passado que o autocontrole não era o meu forte. Eu realmente fui esse cara que abriu a porta e, puta que pariu, fudeu. Depois disso, muitas vezes eu não tinha remorso. Em alguns momentos, eu nem achava que eu tava fazendo uma coisa errada. Achava que, daí, pra mim, na minha cabeça, isso não quer dizer nada, mas nas vertentes de infidelidade, eu, na minha cabeça, achava que infidelidade de verdade fosse se eu traísse o amor, a atenção. Uhum. Agora, um caso casual ali... Sexo é só... vou embora, entendeu? Eu achava traição quem tinha amante, essas coisas. Uhum. Mas você vai amadurecendo, você vai entendendo que tudo é errado. Tudo é um sentimento negativo. Tudo é proibido. Tá errado do mesmo jeito, né? Até uma simples conversa. Só que quando eu comecei a criar esse tipo de consciência, eu já estava contaminado pelo vício e pelo comportamento muito louco, errado. Cara, e pra se desvincular disso é muito difícil. É muito difícil você ter essa percepção de não chegar até a porta. Uhum. Por quê? Tem portas que elas são nitidamente, claramente uma porta pro erro. Mas tem outras que elas não aparentam ser.
você só percebe quando ela já tá aberta. É. E sabe qual é o problema dessa porta? Não é uma porta comum com uma fechadura. É aquelas de bar, Aham. antigamente, Você só- que fazem assim, você só chega perto, ela já empurra pra abrir. Pra abrir, esse é o Fácil, problema. é É fácil, muito fácil. difícil. E é tentador Isso. também. É por isso que eu digo que as pessoas dizem que amor é uma escolha. Essas frases de internet, elas só funcionam para reconfortar o coração das pessoas, porque na realidade não é assim que funciona. Amor não é escolha. A gente, muito pelo contrário, a gente não escolhe quem a gente ama. Não. Não escolhe. É algo que é natural, é algo que ali é instintivo praticamente. Mas a gente escolhe a fidelidade. É diferente, a gente tem que começar a nomear as coisas certamente. Por quê? Porque senão as pessoas caracterizam uma pessoa que traiu como ausência de amor. Ele não escolheu o amor, ele não ama. Não tem nada a ver. Você pode amar uma pessoa e mesmo assim trair ela. Por quê? O motivo da traição não foi falta de amor. Não. O motivo das traições é muito mais complexo do que isso. E o que eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo é que eu não estou justificando a traição, eu jamais vou fazer isso. Mas eu sou psicólogo, então sei que existem causas para a traição. E que na maioria das vezes não é mau caráter nem safadice. Outras vezes é sim, mas na maioria não é. Tem muito mais coisa envolvida. Porque como eu sou psicólogo, eu tenho que fazer suspensão de julgamento, porque eu atendo muitas pessoas que traem. Sim. De novo, todos os gêneros na realidade. Então, como atendo essas pessoas, eu tento buscar e entender o que fez elas traírem para ajudar elas a ou não cometerem isso novamente, ou pararem. Porque a maioria dos casos são diamantes que eu atendo. Então, preciso entender o que fez. Os motivadores, né? Os motivadores. E se a gente para pensar, por que uma pessoa tem amante e não larga o marido ou a mulher? Que ainda ama Sim. marido e mulher. Então tá vendo como é o contrário? Sim. Ah, mas amor não é isso. Amor não tem nada a ver com atitude. Eu também Fidelidade tem a ver com atitude. Eu penso dessa forma. Né? A gente pode amar uma pessoa e não sentir mais desejo sexual por aquela pessoa. Tendo várias pessoas Sim. assim. Né? Amo meu marido, mas não tenho mais atração por ele. E aí, obviamente, ela acaba conhecendo uma outra pessoa. Mas eu não posso reduzir a traição apenas ao ato sexual. A traição não é... As pessoas acham que traição é por causa de sexo. Não é. Não Às é vezes não por é. causa de sexo. Muitas vezes é por causa de desejo. Desejo de quê? Desejo de desejar outra pessoa. Ser desejado. Desejo de ser desejada. Desejo de ser validada. Desejo de ter atenção que você não tem mais dentro de casa. É claro que o ideal seria você conversar com o seu parceiro, colocar isso tudo para fora, que você não se sente mais dessa forma, para juntos trabalharem. Ah, mas esse é o mundo ideal. Eu sou psicólogo da vida real. Na vida real não é isso que acontece. Diferente. Na vida real, de vez em quando, você coloca para fora, outra pessoa não te escuta. Ela não dá atenção. Ou pode ser ouvir como crítica. Ou pode ser ouvido como crítica. E Exatamente. aí começa a gerar confusão. Isso não significa, esse é um ponto importantíssimo, que a pessoa que foi traída é a culpada pela outra ter traído porque não deu atenção. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é isso, de novo. É relacionamento, é um trabalho em equipe. A responsabilidade da fidelidade é de cada um. É de cada um. É individual. Se você foi infiel, a responsabilidade foi sua. Sim. Não é da outra pessoa nunca. Você nunca pode culpar outra pessoa. Não é culpar. Por quê? Pensa comigo por que a gente não pode culpar outra pessoa. Porque se a outra pessoa não te dá atenção, não te dá validação, se a outra pessoa não te deseja, se você não tem mais sexo, ao invés de você trair ela, qual seria a atitude mais coerente? Se você não está bem, terminar. Terminar o relacionamento. É. Exatamente. É por isso que a gente nunca pode culpar outra pessoa. Aí eu traí porque eu não tinha atenção dentro de casa. Se você não tinha atenção e você queria atenção, comunicou isso e não tinha, o seu papel era se separar. Então, é por isso que a traição ela não é justificável e a outra pessoa não é que é culpada. Mas não significa que não tenha motivos. Isso. Você entrou num ponto bom. É isso que eu ia até falar isso. A traição, ela não é culpa do outro, é sua responsabilidade. Sim. Mas também o outro tem que ter a consciência de que nem sempre a traição é por mau caratismo. Às vezes existe um cenário todo ali por trás, né? Você entrou num ponto bom, e aí eu vou falar por propriedade. Eu fui um cara que, quando eu era infiel, eu não era infiel pelo fato do sexo. O que me atraía
nas pessoas. Eu nunca fui assim, que nem... Tinha um amigo meu que eu falava que ele era muito louco. Por quê? Ele era aquele cara que ele adorava deixar a mulher dele, a namorada na época da adolescência, na casa dela sexta-noite e ir pros bar, pros rolês atrás de mulher. Isso eu achava feio pra caramba. Para um traidor infiel falando de... Mas eu achava isso feio, porque eu falei, mano, você tá louco. Eu, Bruno, todas as vezes que eu cometi infidelidade, foi em algum momento que as coisas aconteceram ali muito naquele momento. Por quê? Eu gosto desse jogo de conquista. Eu acho interessante isso. É uma coisa que eu já trabalho agora, nesses últimos anos, isso, mas o meu ego, ele é pego quando eu percebo que alguém se alegrou comigo. Ah, você tá falando que ninguém tem coragem de falar, mas é isso. É isso, me engrandece. Como ser humano, então um exemplo, você, porra, nós temos uma relação boa hoje. Cara, quando você me mandou aquele vídeo de um ano, mano, aquilo me trouxe um alimento de satisfação incrível, porque eu gosto de saber que algumas pessoas gostam de mim. Então, você, no caso, é um amigo, um gesto de amizade vai me fortalecer demais. Sim. No caso daquela mulher que é uma desconhecida, não é nada minha, mas ela é uma mulher bonita, legal, e ela demonstra que validou, que me notou, que achou interessante algo em mim, cara, aquilo me gera um desejo. E a gente aquilo me alimenta, eu falo, puta que pariu. A gente fala muito de ego, né? Mas eu vou fugir um pouco desse termo psicanalista, porque é antigo. Sim. Na verdade, o que você gosta é de ser validado pelo outro. Validado. É isso mesmo. É exatamente isso. O que a gente quer? Cara, Bruno, o que a gente quer? A gente quer ser visto, a gente quer ser notado, a gente quer ser valorizado. Dentro de um relacionamento, isso vai perdendo com o tempo. Por quê? De novo, eu não estou justificando, eu estou dando uma causa para as coisas. Como é que funciona uma relação? No início, a gente tem muita emoção pela outra pessoa. Sentimento à flor da pele, a gente tem euforia. A pessoa te toca, você já fica, uou, né? O sexo é maravilhoso, pelo menos deveria ser. O beijo, né? A gente tem vontade de beijar. É tudo uma novidade. Vamos transar no carro, vamos transar no cinema, vamos transar não sei aonde. Sim. Então, experimentar coisas novas, isso tudo é estimulante. Depois de vários anos com a mesma pessoa, vocês já fizeram quase tudo. Ou então tem muita coisa que vocês não fizeram e você não consegue fazer com a pessoa que você está junto. Mas... Aí é outro ponto. Aí é outro ponto. Mas isso tudo já foi explorado. As aventuras já foram concretizadas. Então o que sobra? Monotonia. A monotonia tem seu valor. Porque a monotonia ela traz um porto seguro. Sim, uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Uma segurança. Ela tem o seu valor. A rotina traz monotonia. As pessoas falam, não, meu relacionamento não é monótono. Durante a semana eu te garanto que é. E não tem nada de errado nisso. Isso é um relacionamento. Relacionamentos são monótonos. São monótonos a longo prazo. Isso não significa que você não tenha picos de emoção. Relacionamentos têm briga. Isso sai da monotonia. Não estou dizendo que deva acontecer. Apesar que briga boa deve acontecer. Sim. Discussão boa. Né? Não desrespeitosa. Mas o relacionamento tende a cair na mesmice. E aí você olha para o lado, aparece uma pessoa te desejando, como você não é desejado há muito tempo, te dando atenção, validação. Sim. Tudo aquilo que você tinha no início do relacionamento, você vê uma potencialidade de ter de novo. O que a gente quer quando a gente está numa relação? A gente quer se sentir vivo. A gente quer sentir aquela emoção. Quem aqui não fantasia com se apaixonar novamente? Até pela mesma pessoa. Sim. Quem aqui não sente falta de sentir aquela paixão? Porque tá claro, as pesquisas demonstram que a paixão dura até 2 anos se você tiver sorte. Ah, mas eu sou apaixonada pelo meu marido, pela minha mulher até hoje. Isso não é paixão, isso é admiração, é bem diferente. É diferente. Você admira, você olha com ele com brilho nos olhos. As pessoas usam o termo equivocadamente. Os termos, na realidade, a gente tem que nomear da forma certa. Eu também acho isso uma confusão. As pessoas confundem muitas coisas. Confundem. Então, na realidade, a gente se desapaixona para a gente dar lugar ali ao amor. No cérebro é diferente as áreas cerebrais da paixão e do amor. É por isso que é possível a gente amar mais de uma pessoa romanticamente. Também acho. Porque o cérebro propicia isso. De novo, não é uma justificativa. Isso. É como o mecanismo cerebral ele funciona. Mas as pesquisas apontam que é impossível você se apaixonar por 2 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Até porque o mecanismo do cérebro, quando você está acostumado, ele gera uma obsessão na outra pessoa. É como se fosse um hiperfoco. Você está no trabalho e você não consegue parar de pensar na pessoa. Sim. Você vai dormir e você não consegue parar de pensar na pessoa. Então, essa pessoa ocupa um lugar na sua mente, no seu cérebro mesmo,
que não conseguem duas pessoas ocupar. O amor já é diferente, né? Então, a gente sente falta de sentir tudo isso, essa paixão toda, e aí a gente vê essa potencialidade na outra pessoa. E aí ferrou. E aí ferrou. E aí, por que que as pessoas têm tanta dificuldade, por exemplo, de largar amantes? É o que eu chamo da triangulação perfeita. Você tem todas as suas demandas supridas. Ou seja, é uma armadilha da triangulação perfeita. Sim. Você tem dentro de casa segurança, parceria, um porto seguro, família. Família. E fora de casa você tem aventura, romance, desejo, Paixão. sexo ardente. Porque não adianta você me falar que você beija o seu marido, a sua mulher, que nem você beijava lá atrás. Você não beija, Não. você dá selinho. Às vezes você passa meses sem dar um beijo de língua. Exatamente. Então, você tem essas carências supridas nessa triangulação. Você largar o seu amante ou largar o seu marido, a sua mulher, sabe o que significa? O quê? Você abrir mão de demandas que estão sendo supridas. Você abrir de uma felicidade. Na verdade, de uma pessoa que está te dando prazer. Sim. Prazer num sentido mais aberto de Satisfação. atenção, satisfação. Essa é a palavra correta. Então, as pessoas não querem abrir mão disso, porque ela está com a triangulação perfeita. Então, ela fica presa nisso, porque escolher o amante significa renunciar à segurança, à família, ao porto seguro da outra pessoa, a tudo que você já investiu na relação. E abrir mão do amante é voltar para essa relação sem paixão, sem euforia, sem emoção, sem desejo, sem atenção. Então, é uma armadilha. É por isso que eu falo para as pessoas, se você abrir essa primeira porta, vai ser difícil você fechar ela novamente. É muito difícil. E um aspecto... Posso continuar? Pode. E um aspecto muito curioso da traição, principalmente com amantes, é que você deseja uma pessoa que não é sua. Quando você deseja algo que não é seu, gera obsessão naquilo. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. Existe um processo no cérebro que eu fui neurocientista durante muitos anos, eu estudei e eu fiz muita pesquisa com o sistema de recompensa dopaminérgico. Hoje em dia fala-se muito sobre dopamina como recompensa. A dopamina não está estritamente relacionada somente à recompensa. Ela está relacionada à motivação para você ir atrás da recompensa. Um gatilho que te move. É um gatilho que te move, exatamente. Então, o amante, na verdade, você nunca tem aquela recompensa, ela nunca é sua. Você sempre tá ali, correndo Você atrás. sempre tá ali correndo atrás daquela. É uma liberação de dopamina constante. De novo, a dopamina não ocorre somente quando você encontra a pessoa. Ela ocorre com o desejo de encontrar a pessoa. A pessoa dentro de casa, ela já é sua. Então você não tem essa liberação de dopamina tão forte, essa sensação de prazer tão forte de lutar pela relação, de lutar pela pessoa, de se esforçar, de ter medo dela ir embora. Ali você tá tranquilo. Ali você tá tranquilo. Você já tem aquela recompensa, ela já é sua. Quando você já tem uma recompensa, aquilo não evoca tanta liberação de dopamina quanto quando você não tem e você precisa ir atrás daquilo. Sim. Então vira um ciclo sem fim de você querer algo que não é seu. Agora, isso não significa que o seu casamento é uma droga só porque você não tem liberação de dopamina como você tem com a amante. Não. Porque isso dá abertura para outros neurotransmissores como ocitocina, vasopressina, que são ali neurotransmissores ligados à conexão, a apego. A estabilidade. Então, isso que você também não gera. tem com essa pessoa. Sim. Então, é um trade-off, é uma troca que a gente faz. É aquela máxima da vida, que é, você não pode ter tudo. Você tem que escolher. E geralmente a gente escolhe aquilo que faz mais sentido pra gente naquela fase da nossa vida. Por isso que tem pessoas que têm amante, tem naquele momento ali uma necessidade gigante de ter um amante para se satisfazer ali, mas ao mesmo tempo depois perde e volta como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Ou então termina um relacionamento pra ficar com o amante e depois que aquela euforia inicial, aquela paixão toda passa... Cara, ela perde o interesse na outra pessoa, porque você conquista a outra pessoa, você já não tem aquela liberação de dopamina tão forte para ir atrás daquilo, porque a realidade é que a insegurança move a gente. Quando a gente não tem segurança de que a gente tem algo, isso gera uma fixação na gente de ter aquilo. É uma busca incessante para ter aquilo. É a forma que a nossa cabeça funciona. Em tudo na vida.
Se a gente pensa como objetivo profissional, eu quero ter sucesso. O que é isso? Eu quero ganhar R$500 mil por mês. E aí você alcança R$500 mil, você acha que você vai ficar satisfeito? Não, você vai Claro querer que, 1 milhão. Claro que não, você vai querer 1 milhão. É isso mesmo, a gente sempre tá em busca. Você está sempre em busca daquilo que você não tem. Isso mesmo. Porque é como o nosso cérebro funciona. O desejo, né? É a gente é movido pelo desejo. desejo sem fim. Isso é verdade, a gente é movido pelo desejo. E o pior de tudo é que a gente deseja o que o outro tem, ou a gente deseja o que o outro deseja. Se chama a teoria do mimetismo, que é a gente... Mimetismo? E aí a gente quer o que o outro deseja. Os nossos desejos são iguais. A gente quer ter sucesso, a gente quer ter um relacionamento maravilhoso. Só que o problema é que a gente olha os outros relacionamentos e a gente fala, eu não tenho isso dentro de casa. Eu não tenho essa parceria, ir num barzinho e ficar de mão dada, dando beijinho depois de 15 anos de casamento. Eu não tenho isso, mas eu queria isso. Então gera uma percepção de insuficiência dentro da sua relação. Por quê? Somos seres de comparação. Vivemos de comparação, sim, de desejo. A gente sempre tem um modelo a seguir. Modelo a seguir. Sabe o que é o modelo a seguir? O quê? Aparências. Aparência. Porque é o que eu digo como psicólogo. O que você vê não representa o que acontece dentro de casa quando as portas se fecham. Verdade. Aquilo é uma aparência. A quantidade de casais que eu já atendi que não terminavam... Olha isso. Não terminavam porque eram vistos pelos amigos familiares como um casal perfeito. Então, a pessoa que era minha cliente... ela não queria terminar justamente para ela não arruinar essa percepção que os outros tinham dela. Porque isso ia representar que, na verdade, o casamento dela fracassou. Não era nada daquilo, não era tão bom. Isso é uma pressão muito forte, né? As pessoas vivem de aparência. Todo mundo vive de aparência. A gente tá nas redes sociais. Sim. A gente se veste aqui para estar bem. Sim. A gente vive de aparência. O problema é que a aparência muitas vezes não reflete a realidade. Mas a gente, ao invés de se comparar com a realidade, que a gente não sabe qual é, a gente se compara com a aparência. Então a gente quer ter algo que é praticamente impossível. E eu não estou aqui falando de uma forma pessimista de que é impossível você estar num barzinho cheio de amores depois de 10, 15 anos de casamento. É possível, mas é difícil pra caramba, é raro. Essa é a questão, é raro ter isso. Não é comum você ver um casal assim. Quando você vê, ou isso daí é uma aparência, ou faz parte de uma grande minoria. Isso, então, assim, será que... Eu acho que as redes sociais, a tecnologia hoje, ela induz a gente mais a ter aparências, né? A buscar modelos cada vez mais. Eu acho que antigamente a gente sempre teve movido por alguma coisa, mas antigamente a gente não tinha um leque tão grande de opções de perfeição que a gente coloca. As redes sociais trouxeram muito isso. Será que, por conta disso, desse nosso ímpeto, desse nosso desejo que a gente tem, incessante por estar buscando satisfação sempre, a gente vê relacionamentos que a gente julga perfeito e a gente sempre está sendo movido por paixões, por esse motivo que as pessoas... Não vou falar... É que assim, eu sou um cara que... Eu tenho aquela teoria de que... Não vou falar que hoje parece que fazem mais do que antes. É que é aquilo, às vezes a rede social hoje mostra que tem muito mais, mas às vezes é a mesma quantidade que tinha antes. Será que é por esse motivo que as pessoas traem muito? As pessoas são muito infiéis, porque elas sempre estão em busca dessa satisfação, desse prazer, dessa paixão que a gente não tem mais num relacionamento quando já passa de uns 2, 3 anos? Cai na monotonia, na tranquilidade, na segurança, mas a gente vê que todo mundo é apaixonado, então a gente precisa também estar, e aí a gente acaba buscando fora o que não tem mais dentro. Pois é, esse que é um ponto. Eu acredito que sim, porque a gente quer se sentir vivo, a gente quer voltar a sentir aquela emoção, aquela euforia que a gente sentia lá no início. Mas isso é quase que uma infantilização. Por quê? Porque se a gente pensa na realidade da vida, a gente está com uma pessoa, independente da gente ter essa sensação de euforia e de prazer, de paixão, é um ato de maturidade. Qual é a maturidade? É a gente saber que é irreal a gente querer isso com a mesma pessoa. Sim. É irreal, isso não é ser pessimista. A gente saber valorizar as fases de um relacionamento. A paixão é uma fase, ela não dura para sempre. Aproveite. Assim como um amor é uma fase, aproveita ele. Porque o amor é maravilhoso. É uma sensação de segurança. Pô, na paixão a gente morre de medo de ser abandonado pela outra pessoa. Sim. Né, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente.
A gente tem mais ciúmes na paixão, que a gente não quer perder aquela pessoa de jeito nenhum. Então, no amor, a gente tem tranquilidade. Eu deveria ter, pelo menos, senão procura terapia. Porque você deveria ter uma tranquilidade, confiança na outra pessoa, menos estresse relacionado a isso, a esses medos. É claro que vem novos estresses nesse novo arranjo, que é o amor, que é diferente da paixão. São duas Então, coisas diferentes. eu acho que as pessoas, hoje em dia, muito mais essa nação dopaminérgica, que quer sentir a todo custo, o que está acontecendo é que as pessoas estão virando caçadores de emoção ou caçadores de paixão. É por isso que a gente diz que as pessoas dizem que os relacionamentos estão muito líquidos e superficiais. Por quê? Porque você está com uma pessoa, fica 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio com ela, apaixonada, vidrada, obcecada pela outra pessoa. Depois que essa paixão começa a reduzir e voltar para homeostase, o que é homeostase? É uma linha de equilíbrio, porque o organismo não aguenta ficar apaixonado o tempo inteiro. Aquilo dali é estressante, é estressor. Você sai de si, Sim. né? Você fica com uma demência temporal. Temporária, né? Então, você volta, quando você começa a diminuir a paixão, que é a fase da transição para o amor, as pessoas caem fora. Por que elas caem fora? Porque elas caracterizam aquilo como ausência de sentimento. Não é ausência de sentimento. É o equilíbrio dele. É o equilíbrio, exatamente. Na verdade, é a paixão dando lugar para o amor. Então as pessoas, elas abandonam nessa transição. Porque elas querem sentir prazer a todo custo, o tempo inteiro. Porque a nossa sociedade está sendo moldada para buscar prazer a curto prazo, o tempo inteiro. A partir do momento que eu não tenho mais prazer, significa que, eu vou cair fora e buscar mais prazer. Porque o que o amor implica? Ele implica pensamento a longo prazo. Eu vou ser fiel hoje para que a nossa relação dure por mais 30, 40, 50 anos até a gente morrer. A paixão é curto prazo. Eu quero sentir agora, agora, agora. Essa é a diferença entre a paixão e o amor. É a busca da recompensa a curto prazo versus a longo prazo. E como tudo na vida, o a longo prazo, o início, às vezes é meio difícil. Então as pessoas não têm essa paciência por passar por esse estágio da monotonia do amor, dessa transformação da euforia para calmaria. Aí as pessoas abandonam. Sim, porque as pessoas têm uma filosofia de que relacionamentos fluem naturalmente. Quando eu encontrar aquela pessoa ideal, o relacionamento vai fluir, vai ser maravilhoso. Olha, como psicólogo de relacionamento, eu posso dizer que nenhum relacionamento flui naturalmente. É difícil pra caramba e dá muito trabalho. É muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem poucas coisas na vida que dão tanto trabalho. Ter sucesso dá muito trabalho. Dá. Ter um relacionamento de sucesso dá muito trabalho. Você sabe por quê? Por quê? Tudo aquilo que te traz uma recompensa duradoura e muito grande requer um esforço e um sacrifício muito grande. E a gente nem sempre está disposto. A gente nem sempre está disposto. É muito mais fácil a gente ir para o fast food. Sim. É para paixão de 6 meses, de 1 ano. É isso, é relacionamento fast food. É a facilidade. A partir do momento que você come, tem a sua saciedade, você cai fora e vai para um outro fast food. Sim. Para uma outra sensação dessa. Agora, eu não estou te dizendo aqui com falta de emoção que eu não busco a paixão. Sim. Cara, a paixão é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. É gostoso. Eu já tive um relacionamento bem longo e eu fantasiava me reapaixonar. Eu fantasiava. Aquilo era quase que, caramba, será que um dia eu vou voltar a sentir isso por uma outra pessoa? Porque é uma sensação, assim, maravilhosa. É gostoso. E é curioso porque é uma sensação tão boa, né? É porque a gente olha no olho de uma outra pessoa, a gente se conecta. A gente entra dentro da outra pessoa. É uma união gostosa. É uma união surreal. É muito bom. É uma sensação, é uma droga. É uma droga, é viciante. E é por isso que as pessoas querem essa droga o tempo inteiro, que é extremamente viciante e recompensadora. É por isso que eu brinco dizendo que é mais difícil você superar um ficante do que um relacionamento de longo prazo. Sim.
Por isso que pessoas sofrem por pessoas de um mês. Sofre muito. E, obviamente, eu valido muito isso. Porque as pessoas falam, como é que você está sofrendo por acha que é besteira. Acha que é besteira. Loucura. Pelo contrário, deveria ser levado muito a sério. Porque quando você está se apaixonando por uma pessoa, você gera uma obsessão naquela pessoa. Você não consegue parar de pensar. Quando a pessoa termina com você, você ainda está no processo de obsessão. Ela vai ficar com você muito tempo. Então, a obsessão fica com você, mas a pessoa já foi embora. E você tá lá com ela ali, ó. E você não consegue parar de pensar, porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica hiperfocado na pessoa. A gente não consegue prestar atenção e focar em mais em nada. É isso mesmo. Só que a pessoa não tá mais junto de você. Aí ferrou. Aí ferrou. Você tá lá, vai... E o pior disso é que você fantasiou tanto, você projetou tanto o seu futuro com essa pessoa que você tá conhecendo, então você tem que superar na realidade os planos que nunca vão ser concretizados com essas pessoas. Refazê-los agora. Refazê-los com uma outra pessoa, mas demora até você tomar consciência de que, opa, a pessoa foi embora, mas os planos e sonhos são meus. Só manter. Eu vou canalizar isso em uma outra pessoa futuramente. Na hora mas a gente não pensa nisso. A gente quer mudar todos os planos, porque a gente acha que aqueles planos eram só para aquela pessoa. Exatamente. Mas não é uma projeção. O que é projeção? A gente projetar o que a gente quer, os nossos sonhos e planos, em alguma pessoa. Isso mesmo. A projeção é nossa. A gente pega de volta, a gente projeta em outra pessoa. Outra pessoa. O planejamento fica com a gente. E o pior de tudo é que na paixão, você idealiza tanto a outra pessoa. O que é idealização? É você ver só o que você quer ver. As coisas boas, né? As coisas boas. E não necessariamente que a pessoa tem, tá? A gente fica tão cego querendo uma pessoa com as características que a gente espera que ela tenha, que a gente é como se a gente colocasse um molde à força em outra pessoa. Então, quando ela vai embora, você acredita que o molde foi embora. Que a pessoa perfeita foi embora. Porque não deu tempo para esse véu da idealização ele cair e você ver quem de fato está na sua frente. É totalmente diferente. Não é tão perfeita assim. Ela não é exatamente o que eu quero. Será que eu vou abrir aqui uma concessão e continuar com essa pessoa? Eu sempre quis um cara cavalheiro que abrisse a porta para mim. Esse cara não é cavalheiro. Será que eu estou disposta a abrir mão disso? Porque eu estou reparando que ele não é esse cara. Que é a fase quando a idealização começa a cair. E aí você vê a pessoa por quem ela é e você começa a tomar a decisão se você vai continuar com a pessoa ou não. Então, quando você está ficando com uma pessoa, ela vai embora com esse molde da perfeição. Então, você tem que superar essa fantasia que você criou. Cara, a cabeça da gente é muito doida. E você se desvincular e deixar embora alguém que você acredita que é perfeito pra você, cara, isso é doloroso, porque passa a sensação de que foi a última oportunidade que você teve na vida. Exatamente, eu nunca mais essa é a vou sensação. encontrar uma pessoa que já era. Que nem essa. Aquela era a minha tampa da panela, já era. Foi embora, não vai ter mais. É por isso que distanciamento é uma coisa tão importante em tudo na vida da gente. Quando a gente está muito próximo do sofrimento, a gente não tem clareza. O meu papel como psicólogo, quando eu atendo qualquer pessoa, é dar clareza para essa pessoa. É isso que eu faço. Ela vem ali com várias caixinhas da vida misturada, de ex-namorado, de ficante, de futuro pretendente, de relacionamento abusivo, relacionamento com os pais. Eu falo, olha, vamos organizar as caixinhas. Colocar cada uma no seu lugar e lidar com elas separadamente. Porque elas têm conexão, tudo bem, mas a gente vai lidar separadamente para você ganhar clareza. Clareza é distanciamento daquilo. Sim. Então, o que é o distanciamento, por exemplo, num relacionamento? É você dar um tempo para você não estar tão emocionalmente envolvido naquilo, para você começar a ver a outra pessoa com clareza. O que é isso? Caramba, eu estou olhando agora, mas ele não era tão perfeito. Como é que eu faço isso dentro da terapia? Com fatos. Olha, você me diz que ele era cavalheiro o tempo inteiro, mas pensa nas últimas vezes que vocês foram para um restaurante. Ele abriu a porta para você? Do carro? Não. Ele puxou a cadeira do restaurante para você? Não. Aí a pessoa começa... Então por que você está me dizendo que ele era cavalheiro e que você perdeu um cara cavalheiro? Aí você gera na pessoa o que inicialmente é uma dissonância cognitiva. O que é? Ou eu pensava que ele era dessa forma, mas o meu psicólogo está me demonstrando que não é. Aí gera um conflito enorme na pessoa na hora, ela tenta justificar, racionalizar, né? A gente passa por cima dessa racionalização, dissolve ela com fatos, que não, você está tentando dar uma justificativa. Não, naquele dia estava chovendo, ele não teve tempo de abrir a porta. Ela começa a contornar. Você começa a contornar. Por quê? O que a gente quer, Bruno? A gente quer coerência nos nossos pensamentos.
A gente não quer que uma pessoa de fora diga pra gente que tudo aquilo que a gente pensava acerca de alguma coisa, uma crença, ela tá errada. O cérebro quer coerência. Sim. Então a gente cria justificativa e a gente racionaliza. A gente dá razão por uma coisa que, na verdade, é fantasiosa, é criada pra gente. É exatamente isso. Isso entrou no ponto que eu achei interessante, que veio na minha mente agora um exemplo, que como a gente quer essa coisa certinha e não quer esse conflito interno entre nós. Porque uma vez eu ouvi de um cara falando que quer ver a perfeição em pessoa, escute alguém que está em um relacionamento que não é, que na sua visão, que você de fora vê que não é tão legal pra ela, mas que ela quer continuar esse relacionamento. Cara, ela vai falar do companheiro ou da companheira dela perfeito. Não, ele não é assim, ele é maravilhoso, ele é isso, ela endeusa a pessoa, por quê? Ela não quer ir contra o que ela tá sentindo, ela quer tentar. E se ela falar pra você que ela vai tentar com alguém ruim, ela vai tá discordando dela mesma, ela vai tá entrando num conflito. Então ela precisa vender que aquilo é um Deus, por isso que eu tô tentando. Porque pra ela, vale a pena. Ao mesma forma, quando termina um relacionamento do qual a pessoa fez uma coisa ruim com você e tal, mas a pessoa é uma pessoa boa. No geral, ela é uma pessoa boa. Só que você vai precisar demonizar aquela pessoa pros outros, porque vai ser muito difícil pra você assumir que eu tô indo embora deixando uma pessoa que é maravilhosa. É muito louco isso. Exatamente isso, exatamente isso. Eu tenho um módulo no meu curso de superação que se chama desidealização. O que é? Você tirar a pessoa do pedestal. Mas tirar a pessoa do pedestal não significa demonizar ela. É diferente, tem nada a ver. É diferente, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ir pros extremos, porque a gente tende a fazer isso, a ir pros extremos. Príncipe Encantado, aí você desidealiza ele e joga pro monstro. Vira um monstro, o vilão. Não, vamos analisar ele pela pessoa que ele é. Humano, com qualidades e com defeitos. É isso que a gente tem que analisar. É claro que a gente precisa da ajuda de um psicólogo, de sozinho uma é muito psicóloga difícil. pra fazer isso, porque é difícil. Eu tenho minha psicóloga. Porque eu falo nisso porque aí a gente vamos voltar pro tema, porque é exatamente isso que eu vejo. Existem muitos relacionamentos que são bons, que as pessoas são pessoas boas, legais, mas elas cometeram o ato da infidelidade, elas escorregaram, elas cometeram esse erro. Se arrependeram, tudo tal, mas cometeram esse erro. E a pessoa, ela é uma pessoa que ela não aceita isso. Então, é uma escolha dela. Sim. Ela não aceitou isso, então ela não quer dar uma nova chance, ela não quer dar uma oportunidade pro relacionamento, mesmo ela sabendo e falando que o relacionamento foi bom. Era um bom até esse ponto. Essa mesma pessoa, ela começa, só por essa atitude da infidelidade dessa pessoa, ela demoniza a pessoa, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito feia, sabe? Thomas é um cara maravilhoso. Você teve... Vai, dá um exemplo. Tivemos um relacionamento. 5 anos lado a lado. Cara, nos piores momentos da minha vida, nesses 5 anos, você tava lá. Você foi um ombro amigo, você me ajudou, foi parceiro, você me fez feliz. A gente teve momentos maravilhosos. No último ano, nosso relacionamento não tava tão legal, você me traiu. Eu sou uma pessoa que eu não vou dar uma segunda chance. Meu direito. Não quero mais. Só que a partir do momento que a gente se separa, pra todo mundo, eu vendo que você era uma farsa, que você é um monstro. Eu desqualifico tudo o que você fez de bom por uma única ação sua. Por isso que eu quis trazer esse tema, porque por que na cabeça das pessoas a infidelidade, não vou nem falar traição, a infidelidade, ela tem o poder de destruir tudo que é bom. Coerência. Você quer dar uma explicação do que aconteceu. É muito mais fácil você dar uma explicação de que ele é uma farsa, e ele sempre foi uma farsa, e é por isso que ele agiu dessa forma, do que você pensar, ele sempre foi um cara incrível, mas no final ele me fez muito mal. Peraí, mas ele sempre foi um cara incrível. Gera um conflito interno enorme isso. Sim. Então será que eu devo voltar com ele? Não, eu não aceito traição. Mas ele sempre foi um cara incrível. Ele errou comigo uma vez. Gera um conflito. Então é muito mais fácil a gente categorizar uma pessoa por uma atitude, que isso dá força pra gente seguir em frente sem a pessoa. Falar, isso sempre foi uma farsa. É um mecanismo de defesa para você não tentar voltar com a pessoa. Por quê? A traição, ela gera um conflito interno gigantesco. Qual é o conflito interno?
Você ama uma pessoa que você sabe que você não deve estar junto, porque traiu sua confiança. É conflituoso. É uma renúncia forçada. Você é obrigado a tomar uma decisão sem querer. Você tem que ir contra os seus sentimentos. Que é difícil. É muito difícil. É irracional, praticamente. Irracional não, é racional, mas você tem que colocar reprimir suas emoções. Eu amo ele, mas eu vou escolher não estar com ele, porque eu não consigo perdoar uma traição. E a gente tende a categorizar as pessoas, por exemplo, é por isso que as pessoas falam, quem trai é mau caráter. Por quê? Porque isso rotula a pessoa e dá um ponto final. Facilita você a seguir em frente. Facilita você a seguir em frente. É por isso. Isso não quer dizer que não tenha pessoas mau caráter que traiam? Sim. Não, claro que tem. Tem. Claro que tem. Tem mau caráter pra tudo, né? Para tudo. Mas em muitos casos não é questão de mau caratismo. Mas a gente tende a fazer isso, a desqualificar e invalidar todo o passado que vocês tiveram juntos. Quando eu atendo uma pessoa que foi traída, o que é raro, porque eu atendo pessoas que cometem infidelidade, mas quando eu atendo uma pessoa que foi traída, a primeira coisa que eu falo para ela, olha, o nosso trabalho aqui vai ser não só você seguir em frente, mas você não invalidar toda a história que você teve com a outra pessoa. Porque foram 5 anos juntos, foram 10 anos juntos, no qual você foi feliz e durante esse momento ele não te traiu. É diferente de quando eu pego uma pessoa que durante 10 anos foi traída. Sim, tipo, descobriu inúmeras traições. Aí, desculpa a palavra, mas é foda. Aí é foda. Porque aí é muito difícil fazer a pessoa não desqualificar e não invalidar Sim. todo o passado, porque ela foi enganada durante todo esse tempo. Acredita que então é difícil, é diferente. Aí é diferente, é bem diferente, é um processo muito mais difícil de lidar. Mas se foi uma traição pontual, ou se foi uma traição que ocorreu, por exemplo, nos últimos meses e você descobriu, aí é diferente o processo, porque vocês tiveram um relacionamento maravilhoso até não ser mais. Sim. E a gente tende a achar que as pessoas são as mesmas. E não é. Aquele cara que você conheceu lá atrás que era fiel, ele era o cara fiel. O cara de hoje que te traiu, ele é infiel. Não significa também que ele não possa mudar. Porque, como eu falei, as pessoas não são as mesmas. Sim. Elas Da mesma forma que ele se tornou e infiel, elas ele pode... remudam de novo. Não para o que ele já foi, para algo novo. Porque depois de uma traição, não adianta você voltar atrás e fingir que as coisas vão ser como antigamente. Elas não vão ser como antigamente. Mas pode ser construído algo bom em cima disso também. Mas pode ser algo construído algo novo. Sim. Porque o que eu já vi também acontecer, né, de paciente minha que foi traída, ela decidiu ficar com muita dificuldade. Muita dificuldade. Foram meses para ela conseguir começar a relaxar. Do tipo, o cara viajar sozinho. Ela não proibia, mas ela dizia para ele, eu tô extremamente insegura com essa viagem. E ela ficava mal pra caramba. E ela ficava péssima, ansiedade lá no topo, medo de novo de passar por aquilo. Mas ela ficou. Ela fazia terapia de casal, fazia terapia comigo, fazia terapia de casal com ele. A relação deles ficou muito mais genuína. Porque ela abriu sua vulnerabilidade, o medo de ser traída, né, o medo de ser trocada. E ele começou a se abrir para ela, muito mais. Então eles começaram a criar uma conexão que eles não tinham antes. Porque parece implícito isso no relacionamento, de que quando a gente está com uma pessoa, a gente é vulnerável com ela. A gente é 100% aberto com ela. Isso não é real. Não é real. Isso não é, essa expectativa ela é irreal. A gente não é. Todo mundo tem seus segredos. E é claro, eu estou falando de segredos que não atingem a integridade do relacionamento. Né? Não estou falando de traição. Mas a gente tem os nossos segredos. Sim. Que compartilha com amigo, que não compartilha com a mãe, que não compartilha com o casal. Sim. Tem alguns que a gente não compartilha com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Eu atendi uma vez um rapaz que ele contou pra mim. Eu fui a única pessoa que ele contou que ele tinha sido abusado quando era criança. Olha um isso. Homem. Então, muito por causa do estigma de um homem ser abusado por outro homem e tal. E foi a única pessoa. Ele falou pra mim, eu não vou contar para minha mãe. Não me peça pra fazer isso. Eu falei, eu nunca vou te pedir pra fazer isso. Não. Mas eu não vou contar. Então,
quando a gente passa por um evento traumático, a gente ganha a oportunidade da gente se abrir mais ainda para outra pessoa. Porque é um grito de desespero. Ou agora eu me entrego para essa relação como eu nunca me entreguei, demonstro as minhas inseguranças, o motivo que me fez ir atrás de outra pessoa, e a gente se conecta completamente, ou então não vai para frente. Então, depois de uma traição, você ganha a capacidade de se abrir mais ainda, de se conectar mais. Eu não digo que você tem que passar por uma traição para você poder fazer isso. Sim. Né? Eu tô dizendo Tem maneiras mais leves. Tem maneiras mais leves que não machucam tanto as pessoas. Né? Eu vou trair para depois me reconectar com ela profundamente. Não é isso. Mas você ganha essa possibilidade. Mas na maioria dos casos que eu já atendi, a pessoa que é traída ela não consegue dar conta. Ela quer perdoar, mas ela não consegue dar conta, porque é um estado constante de vigilância para você não passar por aquilo novamente. E sabe o que é um lance interessante sobre culpa? Estava pensando vindo para cá. Se as pessoas se sentem culpadas por terem traídas, aí tem aquele lance de só tá culpado porque foi descoberto. Eu ia entrar nesse tema, pra gente falar sobre isso. E aí, uma coisa super interessante sobre culpa, e a gente não para pensar, é que você se sente culpado pelo quê? Você se sente culpado por ter machucado a pessoa que você tá junto ou pelo caso que você teve? Você sabe por quê? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, hein? Porque na maioria das vezes você não se sente culpado pela experiência maravilhosa que você teve com a amante ou com quem quer que seja. Você não se sente, foi bom pra caramba aquilo dali. Foi bom, Você se sente culpado pelo mal que você tá causando à sua parceira ou seu parceiro. Eu ia falar isso. É por isso que a gente sente culpa somente quando é descoberto. Quando a dor é causada. Quando a dor é causada. Exatamente. É claro que no primeiro ato de traição você sente culpa, mas você sente culpa pelo quê? Culpa caso a outra pessoa descubra. É isso mesmo. Envolve a outra pessoa. É isso mesmo. Então, no ato da traição, ou aliás, pegando a traição por si só, você não arrepende das experiências que você teve com aquela terceira pessoa. Você se arrepende de ter causado mal para a pessoa que você tá junto. Por isso que um princípio grandioso da infidelidade é o sigilo. O segredo. Né? Porque eu vou me sentir culpado não pelo que eu fiz, mas pelo mal que a consequência disso vai causar. Você se sente mal pelo que você causou e não por aquilo que você fez. Porque você não se arrepende de ter tido aquele sexo maravilhoso, aquela conexão, conversas até altas horas da noite que você não tinha muito tempo. Cara, isso entrou num ponto que realmente faz sentido. Será que isso tá ligado? Uma vez eu tava conversando, inclusive foi convidado, nós falamos sobre um tema desse. Será que isso tá ligado ao fato de, por mais que a infidelidade seja algo que a gente tenha consciência, que ela descoberta vai causar mal pra pessoa que tá comigo, por mais que a gente tenha essa consciência, o ato ali da infidelidade, em nenhum momento a gente faz com a intenção de machucar o outro. A gente não tem aquela pensa, a gente não tá com um ato maldoso. A não ser que seja por vingança e você quer que a outra pessoa descubra. Mas aí você vai fazer pra ela descobrir, né? Eu acho que entra muito nisso, porque eu penso nisso. A última coisa, muitas pessoas falam, filha da mãe me machucou, queria acabar com a minha vida, tal, não sei o quê. Respeito, você tá com dor da traição, né? Que a pessoa te traiu, tal, eu entendo, não é legal, mas eu não consigo ver o ser humano ali cometendo um ato onde ele tem a real intenção de te fuder. A última coisa que ele tava pensando era você. Ali é ele. É o ego dele, falta de autocontrole, o desejo dele, vaidade, um monte de coisa dele. Não tem nada a ver com você. Então eu acho que a culpa, como você falou, pensando agora na culpa, é isso. No meu caso, quando, né, eu traí e fui descoberto, o que me matou foi eu ver a pessoa que eu amava destruída por aquilo. Aquilo me matou. Foi satisfatório, foi legal o que eu tava fazendo, não me arrependi do que eu fiz. É assim, indicativo de que você amava ela. O que eu arrependi foi do mal que eu causei. Eu voltaria atrás pra não refazer, não pela satisfação porque foi ruim, mas pra não machucar a pessoa que eu amei. Sim. Porque machucou. Exatamente. Entende? Então, realmente a culpa é por isso. Quando eu passei por esse processo, que eu entrei até numa depressão, foi exatamente por isso. Porque o que eu carregava pra mim era, eu
machuquei alguém que eu amava e destruí um relacionamento que era perfeito. Então, na A realidade... culpa me destruía por causa disso. Então, na realidade, você não se arrepende do que você fez, você se arrepende de ter machucado a pessoa. Isso. Foi gostoso o que eu Você fiz. fez. Eu achei maravilhoso. Exatamente. Mas a consequência me quebrou. Ninguém para pensar nisso. É por isso que na terapia, o mais importante é você focar no problema certo. Porque a pessoa te traz um problema. Eu fui traída, eu quero que ele se arrependa do que ele fez, eu quero ter certeza que ele se arrepende do que ele fez para ele nunca mais fazer isso. Se eu focar nisso, com ela, eu estou focando no problema errado. Você não tem que se arrepender do que ele fez contigo, porque ele não vai se arrepender do que ele fez. Ele vai se arrepender de ter feito mal a você. E o motivo dele não repetir esse ato não é porque ele se arrepende do ato. Claro que não, o ato para ele foi maravilhoso. Foi gostoso, foi sexo, foi tudo isso. E sim, se arrepender de ter feito mal a você e não querer fazer mal a você pelo mal que ele tá vendo que você tá passando. Sim. É muito sutil. Mas a gente tem que focar no problema certo, senão a gente dá solução pro problema errado. Verdade. Porque se a gente cai nesse ponto do mal, né? Você tanto tratar o traidor quanto a vítima, pro traidor a vantagem vai ser você mostrar pra ele o mal, porque aí qualquer ação dele dali em diante, ele vai pensar sempre, será que isso vai gerar consequência pra alguém que eu amo? Será que eu vou fazer mal de novo pra ela que nem... Porque o que a gente tem, a maioria das pessoas tem, é algo chamado empatia. Sim. Né? Tirando transtorno de personalidade narcisista, que tem um grau de empatia baixo, né? Um psicopata que não tem empatia. Quando uma pessoa trai, o que mais atinge a culpa, ela vem por causa dessa empatia. A gente olha outra pessoa que a gente ama, tá aí o amor, sofrendo. Porque se a gente não amasse... A gente não tava nem aí. A gente não tava nem aí. É isso mesmo. A gente não tem empatia por quem a gente não ama, por quem a gente não deseja o bem. Não é à toa que quando a gente comete consideração. Mas amor, mas não tem... Empatia? Por isso que na adolescência, principalmente, quando a gente tá ficando com alguém que a gente ainda não ama lá, na época da escola, e você vai e fica com uma amiga dela ou alguma coisa, ela descobre, fica puta com você, você fica assim, ó. Que eu nem tava sério com ela, quem tava nervosa por quê? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Por quê? Você não ama ela ao ponto de falar, eu machuquei quem eu amava. Então você não liga. Agora, quando é um relacionamento, isso te machuca. Isso te machuca. Então, o caminho para você estar com uma pessoa que te traiu e você quer perdoar é usar a empatia da outra pessoa. Esse é o caminho. Né? Eu espero que você não me faça passar pelo que você me fez passar. Porque isso foi responsabilidade sua. Eu não escolhi esse sofrimento. Você me causou esse sofrimento. Isso é verdade. E se eu vou tentar de novo com você, eu vou tentar com voto de confiança de que você não vai me fazer sofrer o que você me fez sofrer. E aí você usa a dor da culpa e da empatia da outra pessoa. E é exatamente isso. Isso te dá uma segurança absoluta de que ele não vai fazer? Não, a gente tem a grande capacidade de sensibilizar. Que é a gente esquecer a intensidade daquele sentimento que foi causado na gente. Isso eu tô falando da pessoa que trai. Sim. Da culpa. Da dor que ele te causou. A gente vai se distanciando da emoção e a gente vai perdendo a memória do que foi aquilo. Sim. A gente perde a memória emocional daquilo. A memória do fato não vai embora. Nunca. Mas a emocional pode sumir. Mas a emocional ela vai diminuindo. É por isso que, só fazendo um link com a superação, que é o trabalho que eu faço, quando as pessoas me perguntam como é que eu esqueço uma pessoa, e pode até ser uma pessoa que traiu, por exemplo, vamos fazer esse gancho. Como é que eu esqueço essa pessoa? Como é que eu esqueço o que ela fez comigo, caso a pessoa opte por não aceitar a traição e terminar? Eu falo, não. Você não vai esquecer a traição nunca. Você não vai esquecer essa pessoa nunca. Mas como assim? Como é que você está me dizendo isso? Eu vou sofrer para frente? Não. Por quê? O que você, na verdade, vai começar a dissolver a emoção ligada a essa memória dessa pessoa. Ou seja, com o tempo e com a terapia, o que a gente vai fazer é dissociar memória com carga afetiva. Porque toda memória tem uma carga afetiva vinculada a ela. É por isso que as memórias mais dolorosas
são aquelas memórias mais intensas. Por quê? Porque a carga emocional tem a capacidade de intensificar uma memória. O trauma é isso. Por isso, A traição é um evento traumático. Por quê? Porque tem uma carga emocional muito grande vinculada àquela memória que faz com que você não pare de pensar naquele ato que aconteceu, naquela situação que você passou. Então, o trabalho da terapia não é fazer você esquecer aquele ato, aquela situação. É você desvincular a emoção daquilo. Tirar o peso dele. É você tirar o peso daquilo. E não tem uma diquinha para você fazer isso. É um trabalho terapêutico pesado e difícil. Sim. De você realocar isso em você para depois você realocar numa próxima pessoa, tendo em vista que pessoas não são iguais. Não é porque você foi traída, logo o próximo vai te trair. E por isso você precisa estar em eterna vigilância. Isso faz... Então, existe todo um trabalho terapêutico justamente para você não lidar com as memórias e sim com a carga afetiva que foi vinculada a essa memória. Porque quando a gente começa a fazer essa desvinculação da carga afetiva, essa memória ela passa a não ser tão recorrente. Ela começa a ir lá para o fundo da nossa cabeça. Ela desaparece? Nunca. Não. Mas quando você se lembra dela futuramente, aquilo te dá uma dorzinha, mas é uma dor. Ali insignificante, às vezes. Insignificante perto do que você está sentindo agora. Sim. Então a gente consegue. Porque quando a gente passa por um evento traumático, eu sempre digo para os meus pacientes que o intuito aqui não é você ficar 100% curada, não. Ninguém está nunca 100% curado de absolutamente nada. Nada. O intuito é você estar suficientemente curada para que você possa seguir a sua vida sem que isso cause um impacto na sua vida. Esse é o intuito. Esse é o objetivo. Esse é o intuito. Isso faz sentido. E faz sentido o que você falou de focar no fato da dor que foi causada, porque eu acho que isso mexe mais até com a pessoa que traiu. Ó, eu vou dar um voto de confiança em você para que você não me cause mais o mal que você me causou. É diferente de eu estou te dando um voto de confiança, mas eu não quero que você me traia mais. Sim, exatamente. Porque o trair, o que vai passar... Agora você falou, eu fiz uma analogia. Por isso que algumas vezes você conversa com alguém que foi traído, algum amigo que traiu, e outros amigos viram e falam assim, cara, mas você também foi burro, mano, devia ter ficado com outra mina, em vez dessa mina fala muito. Tipo assim, eles não pensam ali no mal que causaram, eles pensam que o ruim foi a traição. Então ela tinha que ter sido de uma forma que não fosse descoberta. Isso vai gerar na cabeça da pessoa, cara, é só eu ser mais ligeiro, mais esperto, entendeu? Eu já ouvi amigo até falando assim, mano, por isso que eu não saio com mulher não, mas se eu tenho um desejo fora de casa, eu vou lá, pago uma, tá tudo certo, que ninguém não vai falar pra ninguém vai descobrir, vai ficar quieto. Então assim, faz sentido o que você falou, da gente lidar desse assunto, mais do campo emocional, que realmente é o que traz a culpa, do que no fato em si. Porque se for só pelo fato, a pessoa não vai criar uma consciência, a pessoa ela só vai tentar fazer melhor. Exatamente. Ela só vai tentar fazer melhor, você mais ligeiro, ser mais esperto. Mas ela não vai deixar de fazer o ato. Agora, quando a gente joga a responsabilidade de uma dor causada, isso muda. Quando você não mata uma bactéria por completo, ela fica mais forte, se torna uma superbactéria. O que eu quero dizer com isso? Se você fala, por exemplo, pro cara que tá, sei lá, indo viajar a trabalho, que te traiu, você tá no processo de perdão, e aí você fala pra ele, eu não quero que você viaje. O que você vai fazer? Uma superbactéria, porque ele vai dar um jeito de trair a sua confiança. Então, esse foi um exemplo tão ruim, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu reformular meu exemplo. Eu sou péssimo de metáforas. Quando você está com uma pessoa e você está num processo de perdão, e essa pessoa tem que viajar a trabalho, por exemplo, você tem duas opções. Ou mexer com o racional ou com o emocional dessa pessoa. O racional seria, olha, eu não quero que você viaje. Eu não quero que você viaje. Sim. Né? Eu não confio em você. Isso não vai ter benefício nenhum para você. Por quê? A forma de você se sentir segura não é evitando que essa pessoa tenha a possibilidade de traição. Não é isso. É que, mesmo com a possibilidade de traição, essa pessoa te passe confiança. Porque você não consegue isolar uma pessoa das tentações da vida. Agora, se você vira para essa pessoa e fala assim,
eu tô muito insegura com essa sua viagem. Eu sei que é importante, eu sei que é trabalho que você tem que ir, Mas mas eu tô me sentindo muito insegura e ansiosa. Tem como você fazer alguma coisa para me deixar mais segura? Ah, mas por exemplo, o quê? Você se incomoda de vez em quando de me ligar de câmera? Eu não vou te pedir isso sempre, porque isso se chama monitoramento. Eu não vou te pedir isso sempre, mas agora no início isso é importante para mim. pô, beleza. Eu tenho certeza que ele vai falar. Eu tenho Te certeza ligo, que mano. o cara vai fazer isso. É. Se você falar dessa forma. Por quê? Porque você está se vulnerabilizando no sentido que eu tô me abrindo para você, eu tô me sentindo assim, eu tô sofrendo. E aí É você verdade. tá fazendo o quê? Você tá atingindo a empatia da outra pessoa por você. Cara, isso faz Poxa, eu tenho que fazer isso por ela, porque senão eu vou viajar e ela vai estar sofrendo. E aí você viaja pensando nisso. O mal que você está causando para ela. É diferente de você falar para outra pessoa, eu não quero que você viaje, porque eu não confio em você. Deixa o celular ligado, eu vou te ligar toda A hora, eu quero outra ver. pessoa vai viajar pensando que inferno virou minha vida É isso agora. mesmo. Que saco. Você percebe É como diferente. a forma que a gente conduz o processo de perdão faz a gente se conectar com outra pessoa e ganhar confiança, ou então a gente afastar outra pessoa e ficar E já- eternamente desconfiada. E acabar um relacionamento que de repente tinha chance de. Poderia. Eu tenho um Poderia exemplo ter chance. disso. Tem um casal de amigos que eles ficaram muitos anos juntos. Uhum. E no final do relacionamento deles houve um escorregar de um ali e tal, não sei o quê. E esse meu amigo, eles não voltaram. Mas eles não voltaram porque ele fala que ele não ia aguentar ela. Não foi nem ela. Ele não aceitou dar a segunda. Voltar a reatar, É. né? Com ela, mesmo ele traindo. Uhum. Ele não quis porque ele falou: eu não vou aguentar ela toda hora jogando na minha cara, toda hora falando não sei o Mas quê. é isso que eu não vou acontece. aguentar. Mas é Amo isso que ela, mas eu não vou acontece. aguentar. É isso que acontece. A pessoa faz isso automaticamente porque É. ela tem medo de passar por aquela dor novamente. Mas você não está tendo o resultado que você gostaria de ter. Ela afastou ele. Né? Afasta. Eu tenho certeza que, por mais que ele causou dor pra ela, eu tenho certeza absoluta que por ela, eles tinham voltado. Pois Ela é. daria uma nova chance. Pois é. Só que esse negócio de toda hora jogar na cara, toda hora falar, apontar dedo, ela só fez ele falar: beleza, caguei, fiz merda, me arrependi, mas, mano, não dá pra voltar. Não vou viver também sendo esculhambado a vida inteira. O tempo inteiro, exatamente. E, obviamente, eu não culpo a pessoa que faz isso porque ela tá em sofrimento. Sim. Ela faz isso porque ela foi traída. Sim, ela tá mal. Traiu ela a confiança dela, ela não confia, ela não vai passar por esse sofrimento de novo. Sim. Então ela tem essa atitude de jogar na cara e de fazer isso. Mas esse processo é um processo automático. A gente não pode agir no automático. A gente tem que ter ajuda justamente para a gente conduzir de uma forma que vai dar o resultado que a gente espera. Que é, opa, o que eu quero? Eu quero que ele me passe confiança. Mas aí é um trabalho em equipe. O que a gente não pensa é que o perdão é um trabalho em equipe. O que as pessoas pensam sobre o perdão é que se resolva, ganha minha confiança novamente. Não é assim que funciona. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. É um trabalho em equipe, difícil pra caramba. Onde a pessoa que foi traída tem que ser 10 vezes mais madura. Sim. 10, um ser praticamente superior ali. Não a outra pessoa, mas superior Sim. do que era antes. Isso Que requer uma super maturidade emocional gigantesca. Nem todo mundo consegue dar conta. Mano, eu vou falar, irmão, por experiência própria. Quando eu passei por isso, há muitos anos, pela traição, fizeram comigo, eu perdoei. E eu vou falar pra você que o meu trabalho, meu foco, era em eu ser melhor. Eu não joguei a responsabilidade na pessoa de falar, ó, voltamos, então agora você tem que ganhar minha confiança, tal. Eu sabia que ela precisava também. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que ser melhor. E mano, pensa num cara que parece que parece que quem visse a relação parece que que tinha sido o cara que tinha sido infiel. Mas isso vem muito de uma mentalidade, olha que curioso esse mecanismo seu. Vem muito de uma mentalidade, eu vou ser tão foda que eu quero ver ela me trair por alguém. Pode ser. Né? Do tipo, é por isso que confiança é super importante numa relação. Confiança em você, que eu digo. A autoconfiança. Ela é tão importante porque quando a gente tem autoconfiança, a gente sabe as qualidades que a gente tem a oferecer e a gente não tem medo de ser traído. Não significa que não tem uma possibilidade. Ela vai existir independente do que... Mas você sabe que encontrar uma pessoa como você é difícil. Então, a autoconfiança, ela te protege, inclusive, de traição.
Porque para você ser autoconfiante, você tem que ser uma pessoa incrível. Se você é uma pessoa incrível, você fica mais difícil de ser traído ou trocado. Eu não tô falando de uma autoconfiança falsa e arrogante, porque você não acredita naquilo e a outra pessoa também não acredita naquilo. Sim, não, mas Inflado, uma é coisa falso. genuína. Mas uma coisa genuína. É por isso que o relacionamento, ele começa, é um clichêzão, mas é verdade, ele começa por você. A pessoa que tem muito medo de ser abandonada e rejeitada, e aqui eu estou simplificando, vem muito do fato dela não ter consciência de tudo aquilo que ela tem a oferecer. Ela olha muito para o outro. O que eu estaria perdendo caso ele me abandonasse? Peraí, não. É o que ele estaria perdendo caso ele te abandonasse. Porque quando você tem consciência das suas qualidades, você sabe que a probabilidade dele te abandonar é muito menor. Sim. O caso ele te abandone, você fala, vai doer muito, mas eu vou superar. Eu vou superar, porque eu sou uma pessoa incrível, eu tenho muitas Sou uma pessoa qualidades, boa. e eu vou conhecer uma outra pessoa depois. Já ele. Já não sei se vai. Já não sei se vai. Mas foi exatamente isso. Quando eu passei por esse processo, eu fiz isso. Eu perdoei. Cara, eu me entreguei de verdade. Tipo, meu, vou lidar como se não tivesse acontecido nada. Vamos embora, tal. Foi 1 mês e meio. Aí a gente se separou. Ah, por quê? Você não soube lidar? Não foi isso não. Foi porque eu percebi que ela tava conectada com o cara. Aí não tinha o que fazer. Aí ferrou. Aí não tem Aí o que ferrou. fazer. Porque ali não tinha sido uma traição. Simples. Ali foi um envolvimento. Aí já era. Pois é, essa que é a diferença, Aí né? já era. A gente fala de traição como fosse uma única coisa. Não é, tem Não, tipos de tem traição tipos. diferentes. Também acho. Tem a traição que é um evento isolado. Um evento isolado é passível de ser perdoado e não repetido pela outra pessoa. Sim. Né? Não significa que não vai ser doloroso, não significa que, enfim, que tem justificativa. Não tira o peso, mas... Mas foi um evento isolado. Pode ser recuperado. Agora, existe uma diferença também entre múltiplas traições. Ou seja, você descobre que a pessoa te traiu várias vezes. Várias pessoas. Significa que a pessoa já não tem mais remorso. Ela está completamente dessensibilizada. O que isso indica? Indica que para você perdoar e essa outra pessoa te trair novamente, é um passo. Sim, a probabilidade já é maior. É maior, porque essa porta ela já está escancarada já. É muito grande. Então, saiba que a potencialidade dele fazer isso é muito grande. E um outro tipo de traição é amante. Por quê? Amante é uma única pessoa recorrente. Geralmente tem um envolvimento emocional. Então, caso você decida perdoar outra pessoa, saiba que você está tentando perdoar uma pessoa que vai tentar superar uma outra pessoa. Isso mesmo. Porque ali envolveu o sentimento. Ela envolveu o sentimento, provavelmente. Vê como tem tipos de traição diferente, né? Com um único evento isolado, com múltiplas parceiras ou parceiros, ou então com uma única pessoa que gerou um vínculo emocional. São diferentes. O peso é diferente. São diferentes. Por isso que eu pulei fora. Porque na hora que eu vi que tinha um sentimento envolvido, eu falei, ferrou. Aí é você entrar no jogo que você vai perder. Aí eu saí fora. Mas eu acredito muito nisso. Irmão, pra gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que uma vez um seguidor meu fez. Cara, que eu confesso pra você que ele me fez refletir bastante sobre. A pergunta que ele fez pra mim foi a seguinte. Eu falei no meu Instagram sobre perdão, traição, infidelidade. E ele virou e falou assim: infidelidade, ele mandou uma mensagem falando assim: Bruno, infidelidade é você quebrar a confiança de alguém, você quebrar um vínculo. Ele até citou o exemplo de... Ele mandou um puta texto, mas ele mandou um exemplo de Jesus, né? Ele falou de Jesus. Falou assim, de Deus não, de Deus. Falou assim, qual é o exemplo de fidelidade que a gente existe maior que todo mundo fala? Deus é fiel. Sempre, Deus é fiel, não é um exemplo que todo mundo fala? Por que Deus é fiel? Porque ele não trai ninguém? Aí ele colocou embaixo assim, não, Deus é fiel porque independente do que nós fizermos pra ele, ele vai estar do nosso lado. Ele perdoa. Aí ele falou, então fidelidade tem a ver com perdão. Então, baseado nisso, ele mandou um puta texto, baseado nisso, se eu traio uma pessoa, me arrependo, foi um evento isolado, que nem falou, foi uma única vez, eu me arrependo, e a pessoa não me dá uma segunda chance, ela também não tá sendo infiel comigo?
Cara, eu fiquei pensando, eu falei, não. Só que depois eu fiquei pensando no sentido da. Sabe? Falei, caralho, vou fazer essa pergunta pro Thomas, velho. A primeira coisa que eu iria perguntar pra pessoa é, independente dessa categorização de você ser infiel ou fiel por perdoar ou não, a primeira pergunta que eu te faço é, você acha que você consegue? Você perdoaria? Você perdoaria? Você acha que você consegue? Porque o caminho daqui pra frente ele é bem difícil. Ele é bem difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Porque você vai sofrer durante muito tempo com isso. Você pode colher os frutos lá na frente, mas vai ser um longo caminho. Você consegue fazer isso? Você acha que você consegue? Eu acho que eu não consigo. Então, você tem que ser fiel a você. É. A resposta é essa. Você vai ser fiel com ele? Ou com Você você? vai ser fiel com você? Tá certo. Faz sentido. Faz sentido. Porque eu penso nisso. Na hora que ele falou, eu pensei Ufa, nisso. escapei dessa pergunta. Escapou bem. Porque essa foi, assim, um paradoxo. Então, ele juro pra você que ele colocou uma coisa na minha cabeça naquele dia. Porque eu falei assim, caralho. Porque assim, o que eu entendi dele falando, né? Eu sou muito disso. Você vai me mandar uma coisa, eu vou ler o que você me falou, mas eu vou criar vários paradoxos em volta pra tentar entender se a pessoa falou num tom genérico, usou um exemplo radical, mas o que ela tava querendo dizer podia ser menor. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, o que eu entendi ali, pelo que ele tava falando na história dele ali, baseado nele, é que tipo assim, a história foi de repente boa, houve uma crise no relacionamento e na primeira crise que apareceu, eles abandonaram. Eles decidiram... Uma crise de traição ou não? Então, eu acreditei na crise de traição, do esporádico, entendeu? Mas aí eu levei em consideração o quê? O que eu pensei? A forma que ele tava falando. De repente, pelo arrependimento que ele disse e tal, de repente houve, sei lá, uma fase ruim, teve um motivador grande, alguma coisa. Não sei, não tava legal alguma coisa. E de repente, pra ele, na cabeça dele, não teve uma oportunidade de, tipo assim, deixa eu tentar corrigir. Entende? Deixa eu tentar. Tipo assim, o que eu entendi naquela mensagem é que não é que a pessoa tinha uma obrigação de perdoar, mas que a pessoa que fez, a culpada, que tava se sentindo culpada, ela estava totalmente ali disposta, entregue a tentar corrigir o que foi feito e a pessoa não deu a oportunidade, sabe? Por isso que eu acho que ela falou assim, porra, não é uma infidelidade, a pessoa não me dá essa oportunidade de eu fazer diferente. Mas aí que tá o ponto, que é a sua fidelidade com outra pessoa vem só depois da sua fidelidade com você. É esse que é o ponto. Você tem que ser fiel com você. Porque se você acredita que você não é capaz de perdoar, ou que você não está disposto, não é nem capacidade só também. Primeiro, se você está disposto a perdoar. Depois você acha que você tem capacidade de perdoar? Porque é difícil pra caramba. Então a pessoa tem que ser fiel com ela. Olha, não tô disposta. Ou então, olha, não sou capaz de perdoar. Então vamos ser fiel a você e vamos terminar esse relacionamento. Certo. E existe casos de pessoas que não perdoam uma traição, uma infidelidade, não porque elas não acham que estão preparadas, mas por conta de uma sociedade ou o que vão pensar dela de ela perdoar? Se ela perdoar, você diz? Então as pessoas sabem que isso, eu tô falando no sentido de que, beleza, espalhou, aconteceu, todo mundo sabe. E a pessoa às vezes ama pra caramba, gosta daquela pessoa pra caramba, mas na consciência dela, ela tem que uma traição não tem que ser perdão. Mas porque é com medo do que as pessoas vão achar? Eu acho que pode ser Porque isso. Ela tem luta muita contra gente- ela, porque ela fica lá num sofrimento absurdo de tipo assim, cara, amo, é maravilhoso, tal, mas eu não posso perdoar. Tem muitas pessoas... Eu não posso... Entendeu? Por isso que eu tô falando. eu não Foi a posso- frase que eu ouvi. Eu não posso perdoar. eu não posso, vem muito do olhar dos outros. Eu já atendi muitas pessoas algumas pessoas, na realidade, que tinham justamente esse pensamento. O que as pessoas vão pensar? Porque tudo que a gente não quer é ser olhado como trouxa. A gente não quer ser olhado como trouxa. Mas na vida, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, independente do que os outros pensem da gente. Se ela quer perdoar, ela está disposta a perdoar, mas ela não vai fazer isso pela repercussão do que os outros podem achar dela, ela não está sendo fiel com ela mesma. Ela tá sendo infiel a ela. Porque no final das contas tem uma máxima que é difícil pra caramba da gente aplicar, que é foda-se o que os outros estão pensando de você.
Se você for abrir mão da sua felicidade pelo medo do que os outros pensam de você, você é uma prisioneira. E eu vou te dizer uma coisa maior ainda do que isso. As pessoas estão cagando pra você. No final das contas, tô nem aí. Não estão nem aí. Você vai ser motivo de fofoca durante uma semana, depois vão esquecer de você e dos seus problemas. Porque a gente tem a tendência a ter esse egocentrismo que todos nós temos, de que os outros estão vendo a gente. Tá todo mundo nos observando o tempo todo, Todo tão mundo focado na vão me gente. julgar, vão achar que eu sou uma trouxa. Você sabe o que as outras pessoas estão pensando? O que os outros estão pensando de mim. É. Somos seres egocentrados. É como se tivesse vários pontos assim num papel e tudo girando em círculo em volta de cada um, ponto. de cada Porque ponto. É isso. A gente está preocupado com o que os outros estão pensando da gente, mas eles estão preocupados com o que os outros também estão pensando deles. Então, no final das contas, você não é tão relevante assim para as outras pessoas. Aí, tá vendo? Você que tá ouvindo aí, você de repente não quer perdoar por conta do orgulho, medo do que os outros vão pensar, foi o que ele falou, você tem que ser fiel a você. O que seu coração achar que é o melhor a ser feito é o que tem que ser feito. Você é capaz, quer perdoar, acha que vale a pena os momentos bons acima do que aconteceu de ruim? Dê uma nova chance. Se você sinta que vale a pena, de que a pessoa realmente está disposta, tenta. Porque eu acho que tem coisas que a gente só vai conseguir tentando. Tem, porque você falou, você está disposto a passar, para perdoar, você tem essa capacidade? Tem pessoas que às vezes não sabem. Se Sim. tem ou se não tem. Mas para você perdoar, você obviamente tem que ter essa predisposição. Já tem que ter o início, né? Você tem que estar disposto a perdoar, você tem que ter a capacidade de perdoar, que são coisas diferentes. E você tem que ter uma outra pessoa disposta a se redimir. Isso. Para mim é o mais importante. Eu já atendi mulheres que o cara traía várias vezes e ele cagava um balde. Cagava o balde. O que fazia de novo. Ah, não, aí não dá. E ela continuava na relação. Obviamente por outros motivos. Sim. Questões de família, porque a gente tem essa crença de que a gente vai dissolver a família. Quando envolve família fica mais complicado, né? Fica bem mais complicado. A gente nem entrou nesse assunto, mas é um assunto delicado. Quando envolve família, o medo de como isso vai afetar os filhos. E aí você cria essa família artificial, porque ela não é verdadeira, porque você não gostaria de estar mais lá, você está pelos filhos, só que você não está levando em consideração a repercussão e as consequências que vai ter nos seus filhos, que eles vão crescer. E eles vão ver a sua infelicidade. Eles vão introjetar como exemplo de que você deve estar numa relação mesmo infeliz. Isso. De que relação é sacrifício. Essas frases de internet são muito boas, né? Relacionamento requer sacrifício. Relacionamento é sacrifício. Né? É foda. É o que? Sacrifício o que? Da sua felicidade? Não. É isso? Relacionamento não é sacrifício, relacionamento é investimento. É completamente diferente. Ah, você tem que sacrificar os seus sonhos pessoais e tal. Tudo bem, você pode usar essa palavra. Eu uso investimento. Você realoca o seu investimento que você ia colocar num planejamento pessoal para um planejamento em equipe. Sacrifício é muito doloroso, é muito doído. Parece que é o tempo todo. Parece você vai que é o viver tempo inteiro. infeliz, assim. Exatamente. Sacrifício parece que tá lá doendo, sendo... Como é que é aquela palavra? Sendo torturado. Exatamente. O investimento é uma escolha. Você está deixando de alocar aqui para alocar em algo. Não significa que no investimento você não vai ter altos e baixos e que vai ter momentos difíceis. Assim como o investimento numa ação de uma bolsa. Na bolsa. Como investimento na sua própria vida. Sim. Não é? Sim. Você com 20 anos de idade, você não vai fazer com 30, você não vai fazer as coisas que você fazer com 20. Exatamente. Por mais que você goste, você vai ter que realocar, você vai ter que mudar, você vai ter que passar isso. Então, a quantidade de pessoas que eu vejo sacrificando a sua vida com esse discurso de que relacionamento não é para ser fácil. Não, relacionamento não é para ser fácil, mas não é para você sacrificar a sua felicidade. Eu também acho. É que eu acho que as pessoas confundem o sacrifício com fases ruins. Eu acredito que o relacionamento, sim, vai ter fases ruins que vão precisar ser superadas. Mas isso não quer dizer que é sacrifício. Vai ser um momento difícil que vai passar e vambora. O sacrifício significa que você já está num estado, no seu relacionamento, onde você está passando por cima de você para estar naquela relação com um objetivo maior, que é você estar num casamento ou ter uma família com essa outra pessoa. E a palavra sacrifício, a origem dela já vem da morte. O sacrifício é sacrificar, não é? Então, sacrificar sua vida. Então você está sacrificando, então quer dizer que você não está sendo feliz, é difícil, né? Você falar assim. Então eu não acho que relacionamento é sacrifício. Relacionamento é você ter a percepção
que você vai ter momentos difíceis, Sim, mas que você vai superar. sim. E aí vai ser feliz. Mas você não vai ser feliz o tempo inteiro. Isso. Não, você tá confundindo de novo as palavras. É. As pessoas usam as palavras equivocadamente. Elas não sabem. Feliz você vai ser, mas você não vai ser alegre Isso. o tempo inteiro. A felicidade é um conjunto, não é? A felicidade é um conjunto, numa escala macro e temporal grande. A alegria e a tristeza, elas oscilam num curto espaço de Isso. tempo. Então você não vai ser alegre o tempo inteiro num relacionamento. Você vai ter momento de tristeza. Mas no conjunto geral, no macro, você tem que ser uma pessoa feliz. Sim. Porque senão você vai ser uma pessoa infeliz. Eu não acho que seja a melhor forma de você viver a sua vida. Cara, e você falou tudo, porque nesse meu relacionamento, do qual eu fui traído, que acabou de uma forma horrível, os meus amigos e as pessoas me matam. Ficam doidos quando eu respondo, quando eles perguntam: ah, mas aquele seu relacionamento lá, foi bom? E eu viro e falo: foi bom, mano, eu fui feliz. Como você foi feliz? Eu falo, fui, caralho. Cagou no final? Cagou no final. Mas no todo, eu fui feliz, cara. Foi maravilhoso. Foi 5 anos, 1 ano foi uma merda, 4 foi bom. Eu penso assim, eu vou fazer um exemplo horrível de novo, porque eu sou péssimo de exemplo. É que nem você trabalhar numa empresa durante 5 anos, você ter sido muito bem sucedido, foi feliz, mas teve um layoff, você foi demitido, e aí você teve que procurar uma outra empresa. E aí, depois que você já está nessa outra empresa, te perguntam: caraca, que horrível, né, o que aconteceu com você. Fala, sim. A demissão, o término foi terrível. Foi bom. Mas o tempo que eu passei lá foi maravilhoso. Aprendi muito, foi O muito bom. término, ele não invalida a minha história que eu vivi. Eu também acho isso. Né? Eu penso dessa seguinte forma. Eu acho isso, que a felicidade é um macro, né? Ah. E dentro da felicidade existem os picos de alegria e de tristeza, que é normal. Irmão, eu ficaria conversando com você aqui, cara, mano, fantástico, horas, né? Saiba que as portas sempre vão estar abertas. Esse ano você é o primeiro, mas tenho certeza que você vai vir mais vezes aqui, porque tem essa ideia de trazer mais temas aqui. E, cara, não tem como eu imaginar temas que envolvem relações ou relacionamento e não lembrar de você. Porque pra mim, você é uma referência nesse nicho de falar sobre o sentimento, sobre como as pessoas devem agir de uma forma simples e, ao mesmo tempo, sábia, sabe? Você traz formas de falar que a gente consegue compreender, que às vezes outras pessoas falam, a gente fica sem entender porque é muita informação. Você simplifica isso. Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui, de verdade. E eu queria finalizar fazendo uma pergunta pra você, que esse é o meu intuito agora, de finalizar com esse tipo de pergunta pras pessoas. Então, vou fazer essa pergunta pra você. Logo em seguida que você responder, eu peço para que você também finalize o programa, você passe uma mensagem para as pessoas. Mas a pergunta que eu queria terminar com você é: se o Thomas hoje não existisse mais, hoje fosse seu último dia de vida, seu último momento, que falta você faria para as pessoas? A primeira pessoa que passa na minha cabeça é meu irmão gêmeo. Porque eu sei o que significaria me perder. Porque eu sei o que significaria perder ele. É o meu maior medo na vida. Então eu acho que eu não gostaria que ele passasse por isso. Se eu tiver que passar por isso, para ele não passar por isso, eu passaria. Você passaria? Eu acho que sim. Eu acho que eu passaria para ele não ter que passar por isso. Cara, bonito, hein? Isso é lindo, hein? Isso demonstra pra mim o que a gente pode se dizer de empatia e bondade. Eu acredito nisso, que a empatia não é só você olhar o outro, mas você se colocar no lugar, independente das tristezas. Então você, no seu caso, cara, meu irmão faria muita falta pra mim. Então eu me colocaria no lugar disso, eu preferiria, né, eu estar no lugar dele. Cara, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. E aproveitando a oportunidade, passe uma mensagem para as pessoas para finalizar o programa. Obrigado mesmo, irmão, mais uma vez aí, viu? Obrigado, imagino. Prazer estar aqui e voltar mais vezes também. Sim, né? Pode ter certeza. Eu tenho uma filosofia de vida. Eu acho que a vida é curta demais pra gente ser infeliz. Eu acho que todo mundo tem direito a ter um relacionamento saudável. Se o seu relacionamento é medíocre, você tem 2 caminhos sempre. Ou você lutar e trabalhar para ele melhorar, mas para isso você precisa de pelo menos 2 pessoas dentro dessa relação para lutar por ela. Porque se você estiver disposto e a outra pessoa não tiver, não tem outra solução. Você vai estar prolongando o seu sofrimento.
Agora, se as duas pessoas estiverem dispostas, lutem pela relação. Ou então, se você não estiver mais disposta, você também tem que tomar uma decisão de sair da relação. Porque eu acredito que a gente tem um direito a ser feliz do lado de uma pessoa que a gente admira e do lado de uma pessoa que também admira a gente e trata a gente bem. Show de bola, irmão. Obrigado mesmo de coração mais uma vez por estar Bruno. aqui, tá? Pessoal, muito obrigado pra vocês que acompanharam esse episódio até aqui, né? Já se inscreva aí no canal, ative o sininho aí pra receber as notificações quando tiver mais um novo vídeo. Dê o joinha e compartilhe pras pessoas que você acha que precisa ouvir o que a gente bateu um papo aqui hoje sobre infidelidade, culpa, remorso, orgulho, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, galera, e um beijo no coração de cada um de vocês.